Então, vai ficar disponível no YouTube oficial da FUNCEF e vocês poderão consultá-lo lá posteriormente para rever essas informações, de repente algum trecho específico para que vocês possam consultar, né, algum dado importante aí durante o requerimento de vocês e que vocês consigam aí fazer essa opção pelo requerimento de vocês de benefício tranquilamente, sem nenhum tipo de dificuldade. Além disso, vocês contam também com os nossos canais de relacionamento para que vocês consigam esclarecer quaisquer outras dúvidas que não consigam ser esclarecidas aqui durante essa apresentação. Natália, está com você. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, né? Vamos aqui para a nossa última chamada para a live do PDV, compartilhando com vocês informações que são importantes, né, para esse momento aí de decisão, muita ansiedade, muitas dúvidas também em relação a esse momento, né, da definição da aposentadoria. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, né, quem não pôde verificar a nossa última apresentação, a nossa última live, como a Leide falou, a gente teve essa interação, mas não se preocupem, né? A gente vai aqui de uma forma mais objetiva contextualizar para vocês tudo que é importante, né, de ter de definição em relação a esse momento e temos à disposição os nossos canais de relacionamento e atendimento para tirar aí as dúvidas que forem individuais e de alguma forma, né, pontual em relação à situação individual de cada um de vocês, tá? O nosso objetivo aqui hoje é trabalhar pontos específicos para quem é Reg Replan saudado e possui também o novo plano, tá? Às 16 horas também está prevista mais uma rodada, especificamente para quem é só novo plano. Então, para não confundir aí com as regras que são distintas, a gente fez essa separação com o objetivo aí de trazer mais alguns esclarecimentos sobre a aposentadoria de vocês, tá? Então, vou compartilhar a tela para a gente poder iniciar a nossa rodada de informações sobre as configurações do PDV, que são importantes. Então, para a nossa parte prática, né, o que nós temos de informações importantes, Nath? Onde que eu verifico tudo que é importante eu saber em relação aos meus benefícios na FUNCEF. Então, nosso primeiro exercício vai ser utilizar o simulador de benefícios disponível para vocês no autoatendimento. Então, o que eu imagino? Nessa altura do campeonato, nessa reta final, todo mundo já tem uma noção ali em relação aos seus benefícios. E a ferramenta que vai auxiliar vocês é essa simulação. Inclusive aqueles que, por alguma razão, não vão, de fato, assumir a saída no PDV agora, está se organizando para passar mais um tempo na Caixa, 2 ou 3 anos aí, é essa ferramenta que vai direcionar vocês nessa definição. Então, se eu me organizei, não vou sair nesse PDV, eu vou passar mais uns 2 anos ainda, né, na Caixa, o que eu tenho que avaliar nessas ferramentas da FUNCEF? Então, nós vamos ter o nosso simulador de benefícios para auxiliar vocês aí nesse processo, tá? Nath, Então, oi. posso te interromper um minutinho? Nosso diretor de benefício em exercício acabou de chegar. Eu queria só convidá-lo para poder dar as boas-vindas à nossa turma, para a gente poder dar continuidade à apresentação. Bom dia, Dionísio. Bom dia, Leide, bom dia, Nath. A Leide já falou assim, posso te interromper? Te interrompendo, né? Mas a Nath, eu sei que ela pega de volta aí o fôlego para seguir nessa jornada com vocês, né? Então, queria dar um bom dia a todas e todos, né? Parabenizar aí pela escolha, pela decisão de vocês, né? Por todos esses anos que vocês contribuíram para essa empresa tão importante que é a Caixa Econômica Federal. Estou vendo a Elaine aqui com a gente também, que coordena a nossa área de relacionamento da FUNCEF. Eu estou diretor de benefício em exercício, sou gerente de relacionamento da Fundação. O nosso diretor efetivo aqui, o Jair Pedro Ferreira, que é um entusiasta dessas nossas ações aqui de educação, fez um procedimento, uma cirurgia, está em processo de recuperação, né? Por isso que a gente está aqui. Ele adora participar dessas reuniões, adora estar sempre nesse contato com os participantes
e dizer para vocês que aproveitem demais, né, esse momento que a gente está tendo. Acho que é uma questão que é uma questão de honra para essa diretoria, uma questão de honra para toda essa equipe especial que a gente tem aqui na DIBEM, e principalmente aqui na área de relacionamento, poder fazer essa ação ativa, né? Porque o nosso relacionamento se dá muito quando vocês têm alguma dúvida, vocês entram lá no 0800, né, ligam no 0800, ou entram pelo chat, lá pelo aplicativo, hoje é o WhatsApp, né, vocês fazem os seus questionamentos. Esses canais também, acredito que a Nath e a Leide vão passar para vocês esses canais para vocês terem acesso, qualquer dúvida que vocês tiverem. Da mesma forma, deixo também meu contato para todos vocês, né, se precisarem de algum acompanhamento de uma demanda que você colocou, a gente pode dar um retorno para vocês. A gente implementou recentemente o nosso WhatsApp, né? Estamos em fase de implementação, na verdade, e é um canal bastante ágil para responder as questões de vocês. E aproveitem essa conversa direta, né? Então, a Nath vai jogar um monte de informação para vocês aí, com certeza, e ela está com as respostas todas na ponta da língua para responder vocês. Parabéns a todas e todos, e vamos continuar nessa jornada, né, Nath, né, Leide? É isso aí, diretor. Muito obrigada pela participação. Nath, estou devolvendo a turma para você. Ótimo, maravilha. Me digam aí se a minha tela voltou, Leide. Tá no mute. Para mim, voltou. E como a gente não vai Ótimo. ter interação, pessoal, vocês podem reagir com esse emoji que tem acima do menu de vocês. Então, podem colocar aí o emojizinho de coraçãozinho, de parabéns. Fiquem à vontade para reagir com a gente, com as palminhas. Então, podem reagir com a gente aí, tá? Fiquem à isso aí. vontade. Muito obrigada, né, Dionísio, Leide, por trazer de volta aqui a nossa turma. A gente está com quantas pessoas agora, gente, no nosso online? 825, Nath. 826. 826. Público bem grande. Um super recorde aqui para a gente, né? Eu estou sempre acompanhando vocês aí nessa jornada, nas consultorias, né? Provavelmente alguém aqui já deve ter passado em atendimento comigo. Então, vamos juntos aqui dar prosseguimento na sequência das nossas informações, né? Como o Dionísio colocou, eu vou trazer uma enxurrada de informações aqui, mas no sentido de contextualizar para vocês aonde no ambiente da FUNCEF vocês localizam todas as informações que são importantes, tá? Então, a gente tem o nosso primeiro exercício aqui de benefício na prática, que é a simulação de benefícios. Né, eu estava contextualizando aí para vocês que a essa altura, né, do campeonato, todo mundo já tem uma referência, né, em relação aos valores da FUNCEF para associar essas informações na tomada de decisão, se vai sair no PDV de 2024 ou se permanece ainda algum tempo, não é agora, vou me preparar um pouco melhor para essa decisão da aposentadoria. E é essa ferramenta aqui que dá essa dimensão para vocês, né? Então, o que acontece se por acaso você resolver permanecer aí mais um período na Caixa? Você pode simular aqui no simulador de benefícios, projetando a idade que você quer permanecer e comparar um cenário com o outro. Então, agora eu tenho essa realidade de benefício. Se eu passar mais 2 anos, né, especialmente a gente que é Reg Replan Saudade e possui novo plano, o que eu vou ter de aumento nesse benefício? Eu vou continuar acumulando ali o meu benefício de FAB e vou continuar aumentando o meu saldo de contas para novo plano, e daqui 2 ou 3 anos isso vai ter um reflexo financeiro. Então, essa comparação é bem interessante, bem bacana para ser feita. E aqui eu trouxe, né, na prática, vamos trabalhar aqui com as telas em relação a esses benefícios. Para você que por acaso está com esse pensamento de permanecer um tempo na Caixa, primeira orientação é você dar uma olhadinha nesse percentual de contribuição, tá? E especialmente no novo plano, a Caixa acompanha vocês até 12%. Então, o que seria interessante, né? Eu trago esse percentual que a Caixa tem para favorecer o meu benefício no futuro e vejo qual é o reflexo disso em 2 ou 3 anos de permanência. Então, esse é um exercício bacana. Né? Ainda dá tempo de compartilhar essa informação com os demais colegas. E aqui
nesse simulador, a gente traz também uma questão interessante em relação ao retorno, né, desses investimentos aqui na FUNCEF. Então, nós vamos ter a proporção em relação àquilo que foi esforço contributivo seu, aquilo que foi esforço contributivo da patrocinadora e aquilo que foi rentabilidade alcançada pela FUNCEF, né, ao longo desse período de contribuição. Então, são questões importantes de serem observadas nesse simulador. Outra referência que é bacana no nosso simulador de benefícios, que vai auxiliar vocês nessa configuração, especialmente se for passar mais algum tempo na caixa, é esse percentual que ele apresenta aqui para a gente. Então, por exemplo, Nath, hoje, aos 58 anos, o meu percentual de benefício FUNCEF em relação ao meu salário caixa é 59%. Porém, eu queria pelo menos 70%. Então, caminhando aqui nessa escala dessa tabela, você vai tendo essa referência. E observem que o seu salário e a sua contribuição, elas caminham juntas, né, porque é uma proporcionalidade entre um e outro. Então, independentemente, aqui no meu exemplo, o salário está 25, mas se, por exemplo, o salário estivesse 35, né, seria da mesma forma 59,40%, porque a contribuição depende especificamente dessa referência do salário. Outra questão importante que nós temos aqui é o resumo do total de benefícios. Então, nessa configuração aqui de tela, se eu não fizer nenhuma movimentação financeira, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, que vocês podem fazer também, em relação à FUNCEF, qual que é a minha renda na FUNCEF? Então, aqui no meu exemplo, uma renda de 15.200, contemplando o benefício no novo plano, o benefício saudado e o benefício oriundo do FAB, tá? Outra questão muito bacana que está à disposição de vocês é o simulador de cenários. Então, Nath, se eu quiser trabalhar com as possibilidades financeiras que eu tenho em relação à FUNCEF, qual é a ferramenta que eu devo utilizar para referenciar essas informações? Então, nós Nath, vamos ter... Oi? vou te Sim? interromper. A apresentação não está sendo projetada. Opa, então deixa eu pegar ela aqui de Enquanto volta. você vai colocando a apresentação, eu queria aproveitar para dizer a todos que o nosso WhatsApp está disponível para vocês, quem ainda não tem o WhatsApp oficial da FUNCEF, para gravar o número da FUNCEF aí nos seus contatos. E se precisar acionar a FUNCEF, né, a FUNCEF já está com um contato oficial. A Nath já tem aí uma tela também com o QR Code, vai projetar para vocês no finalzinho aqui da nossa apresentação, tá certo? Caso vocês necessitem contatar a gente aqui para poder tirar alguma dúvida, né? Algum esclarecimento aí relacionado ao PDV, a solicitação do benefício de vocês, anotem por gentileza o nosso número do WhatsApp, 61, o nosso DDD, 2193 1050. Mas vamos projetar essa tela com o QR Code para vocês fazerem a leitura e também o número logo no final da nossa apresentação. Já está projetando, Nath? Pode continuar. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, dando continuidade. Eu não sei se essa tela apareceu para vocês, né? Esse aqui é a etapa de simulação de benefícios que eu estava trabalhando com vocês. A parte de revisão de percentual para aqueles que vão ainda com a decisão de permanecer 1 ano, 2, 3, 5 em relação à caixa, e a etapa de formulação dessa reserva no novo plano, o que é percentual de participante, o que é percentual de patrocinadora e o que foi rentabilidade na FUNCEF, tá? A próxima tela é a que eu trabalhei com vocês na parte de meta percentual de benefício. Então, aqui no exemplo, eu trouxe uma pessoa com 58 anos, um salário de 25 e a proporção do benefício dela da FUNCEF em relação a esse salário é de 59,40%. Então, vamos imaginar que a meta dessa pessoa seja se aposentar com um benefício da FUNCEF equivalente a pelo menos 70% do salário dela. Basta ela vir caminhando aqui em relação a essa idade e acompanhando. Opa, então daqui dá para eu me aposentar em 2028, eu fecho esses 70% de benefício, tá? E aqui temos o totalizador, né? Então eu tenho essa referência em relação a salários versus FUNCEF, o totalizador dos benefícios integralizados aqui, sem eu realizar nenhuma retirada das que são possíveis, né, em relação à reserva matemática e saldo de contas do novo plano, e
Aqui, o que agregaria a minha renda de aposentadoria seria o INSS, né, que eu tenho de configuração na decisão da aposentadoria. A próxima tela é justamente essa que permite que vocês possam simular esses cenários financeiros, considerando as reservas aqui da FUNCEF. Então, por exemplo, Nath, o que eu posso tirar do meu benefício do Reg Replan? Na verdade, é importante até a gente contextualizar essa fala de retirada no Reg Replan, para a gente não confundir com o resgate, que é um instituto que é possível em relação ao novo plano. Então, no Reg Replan, o que vocês podem fazer? Uma antecipação no percentual entre 1% e 10%, considerando a reserva matemática, que vamos recapitular, é a expectativa de recurso que a FUNCEF tem que ter para honrar o pagamento do seu benefício saudado. Então, sobre esse montante, eu posso trazer para o meu primeiro contra-cheque o percentual entre 1% e 10%. Outra questão importante é sobre o saldo do FAB. Nath, eu posso antecipar algum percentual desse montante que eu tenho acumulado de FAB? E aí, a gente conhece que não pode. O FAB só chega para você na majoração do seu benefício saudado. Inclusive, no seu contra-cheque, depois que você der entrada nesse benefício, vai vir uma única rubrica, sendo composta pelo valor do benefício programado pleno, mais o valor do benefício do FAB agregado. Tá? E em relação ao saldo de contas do novo plano, é aquele plano que a gente tem a decisão de constituir a partir dele, né, uma renda mensal, vitalícia, que vai se somar ao benefício do Reg Replan saudado, e é aquela postura mais conservadora, né? Eu quero garantir ali a manutenção daquele percentual de 59% de salário, por exemplo. Posso também, olhando para o saldo de contas do novo plano, antecipar um percentual entre 1% e 10% em benefício, não vamos confundir com o resgate. Então, eu trago para o meu primeiro contra-cheque esse percentual de 1% até 10%. O que essa movimentação de antecipação de benefícios acarreta? Né? A redução proporcional no fluxo de benefício mensal e vitalício. Então, para você avaliar financeiramente se é interessante, é bom inclusive ter esse parâmetro. Eu tenho aqui um valor líquido nessa operação de 160 mil, exemplo, tá, pessoal? Tirando 10% dos dois planos. O que isso torna para mim? Né, uma redução mensal e vitalícia em função dessa antecipação. Nesse simulador de cenários, a gente tem a configuração dessa antecipação de BUA, benefício único antecipado que a gente trabalhou agora, e tem também a configuração da possibilidade de resgate do saldo de contas do novo plano, que nessa comparação aqui que está na tela, é quando a pessoa tem aquela concepção assim, eu quero simular para ter uma referência de tudo que eu posso dispor no momento da minha aposentadoria em relação à minha previdência. Então, seria no plano do Reg Replan saudado os 10% antecipado para a primeira folha de pagamento e com o novo plano a hipótese de resgate, que é um instituto que encerra o compromisso da FUNCEF para com o participante que opta por essa decisão. Então, aqui, nessa simulação de cenários, a gente vai ter a possibilidade de estudar essas retiradas. Então, temos aqui o que resulta, né, da antecipação de benefício no Reg Replan. Notem que o benefício saiu de 5.670 para 5.103. O saldo do FAB permanece integralizado e no novo plano a gente vai trabalhar com a hipótese de resgate, zerando aqui esse valor de benefício. Então, o que eu tiro líquido, caso a minha decisão seja essa? A gente vai ter aqui nessa simulação também, considerando essas informações, tá, pessoal? E quais os descontos? Eu já conheci lá no meu simulador de benefício, quais são os descontos que eu vou ter na FUNCEF? São duas espécies, é importante a gente destacar também. Nós temos os obrigatórios e os facultativos. Entre os facultativos estão aqueles que vocês, né, na condição de participante titular de determinadas entidades, autorizam que esses descontos sejam encaminhados para o contra-cheque da FUNCEF. Então, muito clássico, muito comum, é o próprio plano de saúde.
Saúde, né, que vai considerar a renda integralizada da FUNCEF somada com o INSS. Então, é importante ter essa dimensão. Entidades representativas também requer que você procure essas instituições e autorize que os descontos venham para a folha da FUNCEF. No contexto de descontos obrigatórios, o que nós vamos ter? Tá? Estou ampliando a tela aqui para a gente ter essa dimensão. Na FUNCEF, quem é Reg Replan Saudado e possui o novo plano, vai ter o desconto da taxa administrativa. Então, Nath, como que eu calculo a minha taxa administrativa? Ela vai ser 0,55 sobre o valor do benefício que está sendo concedido bruto nesse plano. Então, a gente fica lá com aquela referência, eu vi o total dos meus benefícios na FUNCEF e aplico sobre esse montante 0,55%. Outro desconto que é obrigatório é o imposto de renda, tá? Então, a gente atravessou aqui uma série de informações, né, com a novidade da possibilidade de converter o seu novo plano entre progressivo e regressivo. Então, a gente vai trabalhar uma pauta bem específica sobre essa decisão. E no Reg Replan Saudado, assim como o INSS, nós vamos ter a tributação do imposto de renda utilizando a tabela progressiva somente. Então, para quem está com dúvida, Nath, o meu Reg Replan Saudado, eu posso marcar ele regressivo? A resposta é não, tá, pessoal? Então, vamos ficar atentos a essa separação. E no novo plano, a gente tem esse poder de decisão entre a tabela regressiva ou a tabela progressiva. Outro desconto que é obrigatório é o equacionamento que está vigente no plano do Reg Replan Saudado. Então, muita gente fica em dúvida, quando a gente se aposenta, o equacionamento aumenta, tem a configuração, fica sem entender o que acontece. E a explicação é a seguinte, quando você se aposenta, lembra que o FAB que você está acumulando, ele passa a agregar e se torna ali o seu benefício saudado, né, concedido. Então, na verdade, passa a incidir também a alíquota vigente, né, de equacionamento, que hoje nós temos equacionados períodos de 2014, 15 e 16, e juntas elas totalizam 19,16%. Nath, é 19,16% em cima de quê? Do benefício, somente do Reg Replan Saudado. Tá? O novo plano fica apartado dessa questão de equacionamento. Então, o que a gente tem de definição? Hoje, vigente, as taxas de 19,16% sobre o valor do benefício do Reg Replan Saudado, que, a partir da decisão da aposentadoria, passa a incluir o FAB também. No autoatendimento, vocês vão ter um demonstrativo no menu lateral equacionamento que traz para vocês essas referências todas em relação a essa pauta de equacionamento, tá? Outra questão importante que gera um pouco de dúvida nesse momento da decisão da aposentadoria são as definições apresentadas pela IN 1343. Quem nunca ouviu falar sobre a bitributação, não é mesmo? Que é uma referência, né, a essa instrução normativa da Receita Federal que prevê que não ocorra a famosa bitributação. E essa configuração, ela é oriunda do período de 89 a 95, em que a legislação que era vigente naquela época não permitia que as contribuições que eram enviadas aqui para a FUNCEF, para originar o benefício de aposentadoria, fossem dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Se não foi dedutível a tua base de imposto de renda, você necessariamente, naquele período, já recolheu o imposto devido sobre essa base. Isso vindo a valor presente, quando você se aposenta, que a Receita Federal te cobra esse imposto de renda no benefício, configura o que foi a chamada bitributação. Eu já paguei imposto sobre essa base de cálculo no período de 89 até 95 e hoje eu tenho direito a não pagar novamente, tá? Para não ser bitributado. E onde que vocês contextualizam essa referência? Mais uma vez, no ambiente de autoatendimento da FUNCEF, dentro de extratos, no plano Reg Replan, que era o plano que estava recebendo as contribuições nessa época, todos vocês vão ter lá uma referência de valor. O que representa para mim na prática, Nath, esse valor? Eu tenho que fazer algum pedido na FUNCEF? Tenho que ter alguma informação específica em relação a isso?
E agora a gente vai entender. Aqui no meu exemplo, essa pessoa tem um valor de R$ 55.330 e o valor do benefício. Então, todos vocês tendo essa referência, eu tenho aqui a minha base de bitributação e já acessei o valor dos meus benefícios. Como que vai ser essa metodologia de utilização? Considerando que estamos falando de base de cálculo, os 55 mil é o montante sobre o qual a Receita Federal não vai te cobrar imposto de renda naquilo que você tirar em benefícios da FUNCEF. Então, para a gente ter essa dimensão, basta dividir o valor que você tem de base isenta de cálculo de imposto de renda pelo valor do benefício mensal que for marcado como progressivo. Então, tenho aqui essa referência de 15.200 dividido por isso. Achei um valor de 3,6. Nath, o que representa esse 3,6 ou o valor que eu encontrei aqui no momento na minha divisão? Significa a quantidade de meses que você vai gastar essa base de cálculo isenta. Então, para a gente ter uma dimensão em valores, o que eu deixo de imposto, basta a gente utilizar a metodologia de cálculo progressivo, que na tabela ela te dá 27,5%, naquilo que é acima de R$ 4.664, é a maioria dos benefícios aqui no Reg Replan, especialmente quando junta com o FAB, e multiplico isso por 3,6. Nath, aqui na tela acompanhando com você, então quer dizer que eu gasto esses 55 mil em 3 meses e a prorata no quarto mês? Sim. E o que isso torna de valor financeiro para mim? Exatamente o imposto que seria retido na fonte, né, multiplicado por isso. Então, 55 mil representa 11.882 em imposto que deixa de ser retido na fonte. Tá? E se você dividir, você vai ter ali o valor que vai ser líquido maior nesses meses em que você está utilizando a IN. Outra informação que é importante também, em relação à IN 1343, é que na declaração de ajuste anual, em que você vai ter o seu primeiro rodada de benefícios aqui, você vai informar, conforme o demonstrativo fornecido pela FUNCEF, esses valores lá no campo de rendimentos isentos e não tributados. Automaticamente, a Receita Federal vai compreender, opa, por que não houve retenção de imposto de renda na fonte pagadora FUNCEF sobre os benefícios da Natália, por exemplo, durante 3 meses e o proporcional no quarto mês. Então, automaticamente isso será compensado e utilizado, né, para a gente ter essa dimensão. Mudando a pauta de assuntos, a gente entra, então, na famosa dúvida entre, Nath, como que eu faço a melhor opção entre a marcação do meu novo plano diante da legislação 14.803, que mudou agora em janeiro desse ano. Então, essa definição é acessada aqui no simulador de benefícios do novo plano, né, no autoatendimento. A gente está preparando uma manutenção para essa simulação, trazer, de fato, essas informações ajustadas aí para vocês. Nós vamos ter um comparativo nessa simulação entre a metodologia progressiva e a metodologia regressiva, para a gente ter essa dimensão. Lembrando que tudo aquilo que for calculado como progressivo, e aí nós vamos ter os valores de benefício do Reg Replan saudado, somados com o INSS, na hora de você fazer essa apresentação lá no programa da Receita Federal. Então, o que a gente está analisando aqui? Se mantém o novo plano junto dessa base, que necessariamente vai ser tributado em 27,5, de acordo com essa tabela, né? Então, aqui temos acima de R$ 4.664, 27,5 menos a dedução para criar base de ajuste, né? Então, a gente parte com essa referência. Nath, como que eu sei, né, o valor do meu imposto caso eu queira manter o meu novo plano de forma progressiva? Para definir esse cálculo progressivo, você tem que acessar o simulador de alíquota efetiva da própria Receita Federal. É lá que você vai informar todas as despesas que são progressivas, como FUNCEF, INSS, outras rendas que você tenha, e determinar qual que é a sua alíquota efetiva diante aqui da tabela progressiva. Então, essa é uma referência inicial, tá? E para você comparar em relação
a separação do novo plano pela metodologia regressiva. O que nós vamos ter? Lembrando que aqui a gente está falando de benefício ainda, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa definição para ajudar vocês aí a ter uma clareza em relação a essa opção. Tá? Na tabela regressiva, para determinar entre a sua primeira contribuição lá em setembro de 2006, até a mais recente agora, de junho de 2024, em que momento dessa tabela eu vou iniciar o recolhimento da sua tributação regressiva. Então, a gente vai trabalhar com prazo médio ponderado e dentro desse prazo médio ponderado, individualmente, vocês vão ter essa referência. Aqui no meu exemplo, 8,3 anos. Vai entrar aqui, ó, na alíquota de 15%. Então, eu pego o início desse benefício de 3.761 e vou tributar dele, conforme a tabela regressiva, 15%, tá? Então, nessa análise aqui, esse benefício sendo 3.761, se eu fosse isolar ele na metodologia progressiva, ele enquadraria aqui nessa faixa, ó, de 22,5%, com 662. Porém, quando eu for prestar conta desse benefício lá na Receita Federal, ele estando marcado como progressivo, ele vai se somar às outras rendas que eu tenho e vai gerar essa alíquota efetiva, tá? Então, é importante ter essa referência. Enquanto aqui, se eu separar ele, eu vou pagar isoladamente 15% retido na fonte, não vou ter mais ajuste sobre a tributação desse benefício, tá? E aqui, que momento, Nath, que eu faço essa opção? Né, é um objeto de dúvida, eu já tenho que me manifestar, sou regressivo lá desde o início, posso mudar para progressivo. Então, essa legislação trouxe para a gente o poder de decisão de marcar efetivamente a opção como eu quero ser tributado no ato que eu for alcançar o recurso do novo plano aqui na FUNCEF. E aqui na nossa tela, na hipótese de benefício, eu segrego se eu quero separar ele do cálculo, marcando progressivo, que seria a hipótese aqui de 15%, ou não, vou marcar progressivo, porque eu fiz a minha simulação lá na alíquota efetiva da Receita Federal e vi que no contexto tributário isso seria mais vantajoso para mim, tá? Então, em que momento que você faz essa opção? No ato da concessão do teu benefício no novo plano. E aqui eu trouxe um exemplo de contra-cheque para a gente avaliar na prática como que eu devo fazer essa separação. Notem que eu trouxe para o nosso momento o provento do INSS, para provocar justamente uma discussão em torno da possibilidade de vocês receberem o benefício do INSS através da folha da FUNCEF. Saibam que aqueles que já possuem o benefício concedido, a carta de concessão, e por acaso possam ver vantagem nessa movimentação, existe um formulário específico para você requisitar a transferência do seu benefício para o convênio da FUNCEF. Mediante essa requisição e autorização do INSS para o ingresso da folha de pagamento, vai ser facultada a você a decisão em somar essas fontes, que são exclusivamente progressivas, e de que eu estou falando? Estou falando do benefício do Reg Replan Saudado e do INSS, e se você quiser converter o teu novo plano em progressivo também, somar essas fontes e já tributar integralmente o imposto na fonte pagadora, que no caso seria a FUNCEF. Então, aqui dá para a gente ter uma dimensão em relação a o que isso é interessante. Tá? Então, partindo do pressuposto que você possa vir a receber o seu benefício do INSS no convênio da FUNCEF, o que nós vamos marcar aqui? Entre tributar as fontes unidas ou tributar as fontes separadas num primeiro momento. Vamos isolar aqui esse cálculo. Considerando que um participante esteja recebendo o benefício do INSS na folha da FUNCEF e marcando essa tributação separada, que é similar ao que acontece hoje quando a pessoa recebe num banco conveniado ou mesmo na própria caixa, fora do convênio. Quando você junta essas informações na tua declaração de imposto de renda, gera o quê? Uma base de ajuste anual. Porque a Receita vai considerar que a dedução que gera essa diferença foi
inserida no cálculo tanto do INSS quanto no cálculo do benefício da FUNCEF. Então, ela vai e fala assim, olha, vem cá, ajusta aqui comigo essa diferença, porque esse imposto não foi integralmente retido na fonte pagadora de maneira correta. Então, aqui, nesse exemplo de contra-cheque, nós vamos ter todos os descontos que são obrigatórios e, especificamente, o cálculo do imposto progressivo sobre as fontes somadas. Notem que aqui o novo plano está no bolo dos impostos, né, regressivos. Então, o que eu tenho? Um INSS, que vai tributar 27,5%, e um benefício da FUNCEF, que vai tributar 27,5%, cada um com a sua respectiva dedução de R$ 896. Se eu pagar esse imposto sobre as fontes separadas, eu vou pagar R$ 4.015, tá? Eu somo tudo isso e calculo 27,5% mais 869 de dedução em cada uma das fontes, tanto da FUNCEF quanto do INSS. Nessa configuração, eu vou reter na fonte R$ 4.015. Se eu optar por essa metodologia, necessariamente eu vou ter um líquido maior, 14.930. Se eu optar por já recolher o imposto todo devido na fonte, eu vou pagar um valor maior de imposto de renda, 4.911 aqui no meu exemplo. Em contrapartida, eu não vou ter mais a necessidade de pagar o ajuste anual. Aquilo que eu entregar na minha declaração, que é possível de ser dedutível, eu começo a utilizar nesse imposto que eu já antecipei o pagamento para a Receita Federal. E qual que é a diferença do mês, Nath, entre um líquido e o outro? Os R$ 896 que é previsto na tabela progressiva de imposto de renda. Tá? Então, aqui a gente fica com a definição, né, de poder trazer o benefício do INSS para a folha da FUNCEF e, após esse benefício estar integrado, né, eu fazer a decisão se eu quero ter um líquido maior e necessariamente fazer um ajuste ou não, já pago totalmente esse imposto de renda na fonte e me livro da famosa mordida do leão. Fica a critério de vocês, tá? No próximo exercício, a gente vai interpretar o seguinte: aqui eu trouxe o novo plano dentro do cálculo progressivo. Nath, se eu separar o meu novo plano, né, no cálculo regressivo, lembrem que lá, inicialmente, a gente teria o novo plano sendo tributado em 15%. Tá? Essa tabela, essa alíquota continua regredindo. Então, inicio em 15 pelo meu prazo médio ponderado, passou 2 anos, eu reduzo isso, passou 2 anos, eu chego na alíquota final de 10%. Então, para você que por acaso está com 20%, você inicia com 20, passou 2 anos, cai para 15, passou 2 anos, chega em 10%. E aqui, ó, por essa metodologia, mesmo recebendo com o INSS e o Reg Replan Saudado, ambos vão utilizar a metodologia de cálculo progressivo. É nesses benefícios que você pode ajustar, por exemplo, a parcela de idade a partir de 65 anos, o desconto simplificado, tudo isso fica valendo para essas rendas que são progressivas. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou apartando o novo plano desse bolo. Então, aqui, ó, a primeira definição que a gente tem é em relação ao líquido, né? Mesmo em 15%, a gente fica com essa opção de regressivo, R$ 721 a mais no valor líquido. Então, para você que está pensando em transformar o seu novo plano em benefício, ser mais conservador, ter a garantia dessa renda que é revertida em pensão para o seu cônjuge, para os filhos menores de 24 anos, utilizem essas referências aqui, né? Lembrando que para bater o martelo em relação à decisão progressiva, necessariamente tem que ir lá no site da Receita Federal, fazer o cálculo, né, dessa tabela, para saber, né, ter a dimensão entre separar o novo plano como regressivo ou manter ele ali dentro do bolo da alíquota progressiva. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai compartilhar a tela de vocês, para vocês com o WhatsApp da Fundação. A Leide já falou que é o número 2193 1050 61, tá, pessoal? Para
o caso de dúvidas. Eu sei que essa pauta gera um monte de questionamentos, mas a gente fica com esse exercício, né? Se você quiser printar essa tela, tirar uma foto, não muda o cálculo, tá? Aqui nós temos os descontos que são obrigatórios. E o que que entraria a mais, Nath, aqui nesse contra-cheque? Aqueles descontos que vocês queiram trazer para a folha da FUNCEF, que são os facultativos, sal de caixa, por exemplo, tá? E agora nós vamos entrar na pauta de resgate. Até aqui falamos sobre benefício, renda integralizada, manutenção do perfil mais conservador. A partir de agora, a gente trabalha com a pauta de resgate do novo plano. Do ponto de vista previdenciário, o resgate ele é a movimentação financeira mais agressiva, porque se você for fazer a proporção de retirada do teu benefício do novo plano, ele vai deixar ali um percentual. Então, muita cautela na decisão do resgate, é um instituto permitido para vocês e façam boas opções, façam a gestão desse recurso de uma maneira adequada, né? Da melhor forma que for atender aí os projetos que vocês, por acaso, estejam pretendendo alavancar na decisão da aposentadoria. E nós vamos ter o simulador de resgate, mais uma vez disponível para vocês no ambiente de autoatendimento. Enquanto para benefício, a gente tinha uma referência de prazo médio ponderado. Lembram lá da minha alíquota de exemplo, que era 15%? Na pauta de resgate do novo plano, nós vamos ter cada uma das contribuições sendo taxadas em imposto conforme o tempo que elas estão vinculadas aqui na FUNCEF. Ou seja, exemplo, a contribuição de junho, ela acabou de chegar aqui na alíquota de 35%. Então, se eu for resgatar, tudo aquilo que tem até 2 anos, eu vou pagar na fonte 35%. Entre 2 e 4 anos, 30% e assim sucessivamente. Tá? Muita gente pensa assim, eu tenho mais de 10 anos, tenho 14 anos que eu estou no novo plano, eu já estou na alíquota de 10%, tá? Então, é importante fazer essa análise e entender que é de acordo com o tempo de cada uma das contribuições vertidas aqui para a FUNCEF. Feito essa análise, nós vamos ter o somatório desses valores, ou seja, essa pessoa que possui um saldo de contas de 770 mil, vai pagar 145 mil de imposto retido na fonte, não tem mais ajuste, tá? Em caso de resgate regressivo, já vai lá no rendimentos isentos e não tributados, e está pagando, qual que é a proporção dos 145 mil entre os 770? 18,93%. Tá? Então, a gente cria ali uma referência entre a opção regressiva e na opção progressiva. Como que eu seria tributado se eu quisesse resgatar o meu novo plano, marcando ele progressivamente? A FUNCEF iria reter 15% na fonte, repassar essa importância para a Receita Federal, e a diferença da alíquota, né, para fechar, você seria cobrado no ajuste anual. Então, é possível que vocês adotem essa decisão quando analisam o contexto percentual da tabela regressiva ante a possibilidade de ajustes e deduções que são previstas na tabela progressiva. Então, a gente cria esse parâmetro. Se for percentualmente, considerando que lá no final a tabela progressiva vai me gerar um imposto de 27,5%, a gente cria outro parâmetro comparativo aqui também, entre pagar 18 direto na fonte ou 15 e posteriormente a diferença no ajuste, tá? Então, ficamos com essas referências e aqui nós vamos ter o valor líquido resgatável. E entra uma dúvida que tem sido muito recorrente nas turmas de vida futura que a gente participa, em relação a essa configuração de imposto regressivo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com a pauta de como solicitar os benefícios. Então, a gente vai ter iniciamos a nossa apresentação aqui separando os planos que vocês possuem, né? Então, eu sou o Reg Replan Saudado e possuo também o novo plano. Em um plano, necessariamente eu vou originar benefício, ou integralizado, ou reduzido em algum percentual, lembrando que na antecipação de benefício, a gente vai marcar todos aqueles descontos que vimos que são obrigatórios. Então, nessa movimentação financeira, eu vou ter
a incidência de taxa de administração. Se eu isolar essa operação no Reg Replan Saudado, eu vou ter as taxas vigentes de equacionamento e vou ter também imposto de renda nessa operação. Então, como a gente está trabalhando com essa pauta, né, de benefício, lembrar que o BUA vão incidir esses descontos obrigatórios. No resgate, vai incidir somente o imposto de renda, conforme a escolha que você faça entre progressivo e regressivo. E agora, como que eu faço para solicitar os meus benefícios, Nath? Você vai me dizer que é dentro do autoatendimento também? Vou, pessoal. Toda a referência que vocês precisem nesse momento de definição e em relação à aposentadoria vai estar contemplada aqui no autoatendimento da FUNCEF. Qual que é a data importante para vocês terem essa referência? A data do seu desligamento. Até aqui a gente falou de benefício. E em relação ao resgate, tá? Eu ainda não tenho uma definição, uma clareza em relação ao que eu vou fazer com os meus recursos do novo plano. Saibam que essa orientação para benefício, a gente tem essa referência desses 30 dias. Em relação ao resgate, qual que é a única característica para você solicitar o resgate? O encerramento do vínculo empregatício com a patrocinadora Caixa. Então, a partir desse encerramento, você pode solicitar o seu resgate a qualquer tempo, tá? O que você tem que ter aí em mente? Que o resgate é pago em D90. Nath, quero deixar para solicitar o meu resgate ano que vem. Ou não, vou explorar um pouquinho essa redução da alíquota de imposto regressivo. Posso solicitar daqui 2 anos esse resgate? Posso, a partir desses 2 anos, querer benefício no novo plano? Pode, tá, pessoal? Então, tenham essa concepção, né, e essa clareza em relação que o resgate pode ser solicitado a qualquer tempo, tá? Não precisa ser necessariamente na saída da Caixa, na decisão. Agora, o benefício é importante manter essa referência, tá? Dos 30 dias após a data do seu desligamento. Isso, às vezes, gera ali uma curiosidade, uma dúvida, e tenham essa clareza. O tempo que você julgar necessário, o seu novo plano fica aqui, mantido na FUNCEF, e o que você tem que observar, né, considerando essa perspectiva de manutenção desse recurso aqui na FUNCEF? As mesmas prerrogativas que você faz hoje. Não vai ter contribuição, porque não tem folha de pagamento, você pode fazer aportes, né, caso seja interessante, então fica valendo todas as prerrogativas de participante ativo. E entenda ativo no novo plano o momento em que você ainda não converteu ele no seu benefício de aposentadoria ou resgate, todas as prerrogativas mantidas. E o que a gente vai acompanhar nessa janela? O retorno da precificação das cotas desse plano que está disponível lá no seu extrato. Então, por exemplo, a precificação anual vai estar lá na barrinha do extrato, tá? Então, mantenham essa referência para o caso de querer postergar a decisão em relação ao novo plano. E agora, caminhando aqui para objeto que vem associado, normalmente quando a pessoa pensa em resgate, pensa em dependência, a gente convertendo o novo plano em benefício, a gente traz uma proteção para os nossos dependentes, tá? E aqui é importante a gente separar, né? Nosso grupo tem os 2 planos. Então, o que a gente vai ter? Reg Replan Saudado, os dependentes serão os reconhecidos pelo INSS. Tá? Então, quem por acaso está trabalhando com a pauta de retirada do novo plano, o que torna de pensão? Aqueles reconhecidos pelo INSS. E no novo plano, pessoal, é importante, inclusive, ter essa definição. No novo plano, os dependentes são cadastrados pelo participante titular, conforme as classes previstas no regulamento. Tá? Então, na primeira classe, nós vamos ter o cônjuge ou companheiro, que pode ser, inclusive, do mesmo sexo, filho ou enteado, menor de 24 anos. E se esse filho, por acaso, tiver alguma condição de invalidez constatada antes do óbito do participante titular, ele perde essa marco temporal de 24 anos e se torna um dependente vitalício. Tudo isso, né, acompanhado do ex-cônjuge, que é beneficiário de pensão alimentícia, compõe a primeira classe. Na segunda classe, nós vamos ter os pais, que independentemente de terem renda, podem vir a ser pensionistas aqui no seu novo plano. E para fechar esse grupo,
Na terceira classe, o irmão menor de 24 anos. Esse irmão menor, assim como o filho, caso tenha alguma condição de invalidez, ele se torna um dependente vitalício. Tá? E o que é pago para essas pessoas, né, em caso de falecimento do participante titular? Aqui nós vamos ter uma referência em relação a tecnicamente a gente chama de melhor de três, mas de forma que normalmente a gente tem salário de contribuição puxando para ser a hipótese mais vantajosa desse benefício de risco, que é a concessão da pensão por morte. Então, a gente vai pegar 80% desse salário, subtrair o INSS e chegar ali com a pensão para esses entes, tá? Digamos que concedi uma pensão para o meu cônjuge e para o meu filho. O meu filho completando 24 anos, a cota parte dele passa para o meu cônjuge, que segue recebendo esse benefício de forma vitalícia, ou seja, aqueles 80%. E, Nath, me aposentei agora no PDV, faleci aos 80 anos. Como que fica a pensão? Atualmente, a regra vai ser 80% da renda ali do benefício recebido pelo participante titular. E, para fechar essa orientação cadastral, existe uma figura muito importante no regulamento do novo plano, que é a indicação de designados para resgate. Se você acessar o seu ambiente de autoatendimento, você vai ver ali na parte superior os dependentes habilitados para recebimento de pensão e na parte de baixo os designados para resgate. Quem são essas pessoas e em que momento a FUNCEF vai acionar esses designados? Diferentemente ali das pessoas elegíveis à pensão por morte, o designado, ele vai receber somente o valor contido na subconta de participante, na forma de um pagamento único, com o devido recolhimento de imposto de renda para aqueles participantes que faleçam antes de entrar em gozo de benefício, né? E neste momento não tenham dependentes habilitados para fazer o recebimento de pensão. Então, entra em cena esse designado. E por que é importante ter essa indicação no cadastro de vocês, especialmente, né, aqueles que ainda estão trabalhando com a pauta de manter o novo plano aqui durante algum tempo? Porque, via de regra, essas informações seriam passadas para os herdeiros legais, né? Se eu não tiver ninguém designado, o que acontece com o dinheiro que eu possuo aí na FUNCEF? Vai encaminhado para os herdeiros legais, mas é um processo que demora, de repente indicou lá um tio que você não tem contato, um sobrinho, e aqui designando você aponta para quem você quer que vá esses recursos, né? Então pode ser os seus filhos que sejam maiores de 24 anos, ou alguém, né, de confiança que se acontecer uma situação em que faleça você na condição de participante titular e os teus dependentes, possa com a chegada desse recurso de uma forma mais direta, trazer ali alguma providência financeira para a família. E é importante destacar também que, em caso de falecimento do participante titular, nós vamos ter o pagamento do pecúlio por morte, que, se falecer em atividade antes de entrar em gozo de benefício, vai ser 2,5 vezes o salário de contribuição mais o INPC do mês, ou se falecer depois de estar aposentado, 2,5 vezes o valor do benefício recebido pelo titular. Essas são as regras que temos vigentes neste momento. E aqui, trazendo para vocês também a divulgação do nosso programa de integridade. Bacana vocês acessarem aí, quando tiverem essa possibilidade, de saber o que está sendo praticado em relação ao processo de prevenção e combate à corrupção aqui na nossa fundação. E trouxe para a gente o nosso WhatsApp. Tá? Aqui nesse QR Code, vocês vão acessar o WhatsApp da Fundação, salvem esse contato. Temos também a nossa central de relacionamento. Não fiquem com dúvidas, né? A gente trouxe aqui, de fato, um compilado, a possibilidade de revisitar esses cálculos e definições todas. Não fiquem com dúvidas, acionem aqui a nossa equipe de relacionamento e atendimento. No mais, desejar para vocês aí que seja, né, muito proveitoso, muito bacana essa virada de jornada para coroar aí, né, essa vida nessa empresa tão importante que é a Caixa. E contem sempre com a gente aqui, na nossa equipe de atendimento, tá bom, pessoal? Vou devolver vocês agora para a Leide. Grande abraço. Quem gostou pode reagir, tá? Muito obrigada de coração para vocês. Obrigada, Nath. São muitas informações. A gente sabe que nessa reta final
tem que anotar tudo, é muita decisão que a gente precisa tomar, né, nesse momento, então precisa anotar cada detalhe. Então, mais uma vez, quero lembrar que essa live está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês lá no YouTube oficial da FUNCEF. Quem quiser rever essa apresentação, de repente algum trecho que gostaria que a Natália tivesse repetido, que não pôde se manifestar aqui durante a apresentação, já que essa apresentação não vai ter essa interação com vocês nas perguntas e respostas, vai ficar disponível lá para que vocês possam acessar posteriormente, né, e rever esses trechos ou até mesmo rever toda a apresentação, se for o caso. Quero, então, mais uma vez agradecer a audiência de todos que permaneceram com a gente aqui até o final e desejar que todos façam boas escolhas no requerimento dos seus benefícios. Quem ainda tiver alguma dúvida, que precisar procurar os nossos canais de relacionamento, a Natália já colocou aí, mas eu vou repetir para vocês aqui os nossos canais, também o nosso WhatsApp, para que vocês possam direcionar aí as dúvidas de vocês. E no que precisar da gente, estamos aqui, contem sempre com a nossa equipe, está à disposição de vocês. Nós vamos ficar cada vez mais próximos agora, nesse momento em que vocês estão requerendo os benefícios de vocês e vão estar sempre mais próximos aqui, requerendo mais informações, buscando o contra-cheque de vocês, buscando informações referentes aí ao benefício cada mês de vocês. Um ótimo dia para vocês e tudo de bom.